a xanana e a tribulus, que aumentam, então, o fluxo vaginal. Falei das plantas, de 4 plantas, né? E o libido. A libido, então, como eu falei, é uma questão interessante, porque tem muito a ver com a nossa alimentação, né? Nós temos que mexer com nossos hormônios, e com isso, nós precisamos ter zinco e magnésio em dia no nosso organismo. Muitas pessoas têm deficiência de zinco e de magnésio. E com isso não acontece a produção de hormônios, a pessoa fica mais estressada, fica com problemas de imunidade, e etc. Mas uma coisa que diminui muito o libido também, no homem, inclusive, é se alimentar com gordura trans. Aquelas gorduras dos óleos que estão nas prateleiras de mercado em geral. Tá? Nós precisamos entender que a gordura trans é um grande veneno para a nossa saúde, inclusive para nós perdermos a libido. Então, estou aqui destacando que um mal terrífico para a libido é a gordura trans, a falta de zinco e a falta de magnésio na nossa alimentação. Vamos cuidar sobre isso. No nosso canal tem sobre gorduras trans, sobre o zinco e sobre o magnésio também. Então, nós já temos vídeos ali, vocês podem ver o porquê de tudo isso. Mas nós temos plantas que são ricas em zinco e magnésio, né? E são ricas em flavonoides e outras classes químicas que vão melhorar a libido. Tá? Vou citar 3 plantinhas aqui. A primeira planta é uma planta maravilhosa, eu já comentei aqui, vou comentar outras vezes, é a xanana. Xanana é uma planta que nós precisamos, gente, ter mais atenção com ela. Primeiro, porque vocês viram que a xanana, ela aumenta o muco vaginal. E agora vocês estão vendo que a xanana aumenta a libido também. Então, não é qualquer plantinha assim, muitas pessoas passam a enxada, né? Acham que é mato, etc. Outros até acham bonitinho, mas deixam para lá, é porque ela é invasora de jardim, né? Poucas pessoas têm um destino. Nós, as plantas medicinais, temos um destino para a xanana, e a gente sabe, e quem não sabe, né, está sabendo agora, que a xanana aumenta, sim, a libido, e, além de aumentar a libido, ela também aumenta o muco vaginal. Tá? Xanana. A segunda planta que eu trago aqui para vocês, que eu já falei também, é a Tribulus terrestre. Aumenta a libido e aumenta o muco vaginal. Essas 2 plantas aumentam o muco vaginal e aumentam a libido. Xanana, uma planta brasileiríssima que nós temos em quase todo o território nacional. As abelhas sem ferrão adoram essa plantinha, tem muitas que dormem nela, porque ela abre de manhã, por volta das 9 horas, ela é amarelinha, flor, e depois, lá pelas 2 horas, fecha. E, por vezes, a abelha fica ali presa. No outro dia, a abelhinha sem ferrão sai. E essa planta, então, ela tem muito a contribuir para a libido. Tá? A segunda planta que eu trago aqui é a Tribulus. Né? Também já falei. A Tribulus é uma plantinha que nós temos utilizado ultimamente com sucesso, e então é uma planta que vale a pena. E a terceira planta, essa eu trouxe 3 plantas aqui. A terceira planta, gente, que tem muito a ver com toda essa questão de libido, é a maca peruana. A maca peruana está fazendo um grande sucesso. E eu quero comentar aqui com vocês. Obrigada, que a Marina está dizendo que o áudio está perfeito. A gente lutou aqui com toda a dificuldade e conseguimos fazer um áudio bom.
né? Graças ao Léo aqui, ao João, e eu que estou aqui também, tentando, né? A gente ficou um pouco nervoso até, mas agora está dando certo. Então, a maca peruana é uma planta aqui da nossa América, nativa dos Andes, e ela tem muito a contribuir para as mulheres que estão com libido lá embaixo. Por várias questões. Agora, nós temos, como ela não tem aqui no Brasil, né, nós temos que utilizar em cápsulas. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, a aproveitar aqui as pessoas que estão conosco, para aproveitar e falar o seguinte, que nós temos que cuidar. Né? Às vezes a pessoa diz, não deu certo, não está dando certo, né? Mas qual é a procedência das cápsulas que eu estou adquirindo? E várias pessoas também compram o pó e colocam no seu prato. A maca peruana ela não deve sentir esse calor, tá? Não deve ser cozida. Então, nunca cozinhar, tá? Porque perde as propriedades medicinais. Então, aqui para o libido, xanana, maca peruana e tribulus. A maca peruana, ela tem... todas essas plantas, elas precisam ser tomadas com uma certa estratégia de uso, né? Tantas vezes por dia, tá? Então, aqui, vocês têm que ver isso, se comprarem cápsulas, tem que saber como utilizar, né? Mas vale muito a pena, tá? Que os relatos que eu tenho são muito positivos, muito positivos. Gente, então aqui nós falamos, por enquanto, de plantas que são úteis para a libido, plantas que são úteis para aumentar o muco vaginal e plantas que são úteis para aumentar o leite materno, destacando que para o leite materno a melhor coisa é a água. Tá? Se realmente, assim, tomando água não adianta, não tem adiantado, aí cai nas plantas, que aqui trouxe duas, né? Então, para quem está chegando agora, as plantas que nós trouxemos aqui é o anis estrelado e também a erva doce. Muitas pessoas confundem funcho com erva doce. O funcho é um frutinho esverdeado, branco esverdeado, e a erva doce ela é marrom dourado. Né? Tem essa diferença, tá? Agora, eu quero falar com vocês também plantas que regulam o ciclo menstrual. Porque tem pessoas que sofrem muito. Né? Aqui a Maria Lúcia está dando os parabéns para nós. A gente recebe com muita alegria, viu? Os parabéns, porque essa live de hoje teve assim, uma superação, né? Amanhã vai ser outra live. Amanhã a gente vai pensar em falar mais em aromaterapia na saúde da mulher. Tá? Vamos englobar a aromaterapia. Mas hoje nós estamos nas plantas medicinais. Então, vamos falar agora plantas que têm a ver com o fluxo menstrual, que regulam o fluxo menstrual. Porque tem mulheres que têm um fluxo menstrual, o ciclo menstrual muito desregulado. E aqui eu vou trazer 3 plantas que são super boas, assim, práticas, né, de se fazer chás caseiros, tá? Então, para fazer essa regulação do fluxo menstrual. A primeira planta que eu trago aqui é a cenoura. Cenoura, tá? A cenoura é uma planta, então, que a gente utiliza na alimentação, mas na alimentação a gente cozinha. E daí ela vai ter uma perda de propriedades, por um lado, com o cozimento. Tá? Por outro lado, não. Mas aqui eu estou dizendo que a cenoura tem que ser ralada e feito chá de cenoura. Feito chá de cenoura para regular o fluxo menstrual. 3 vezes por dia, né, fazer um tratamento. Né? Outra planta também, que tem nas nossas cozinhas, nos hortifrutis às vezes tem, mas é muito utilizada aqui como tempero, é a sálvia. Sálvia de tempero é uma folhinha meio acinzentada, que tem muito a ver com as ervas de Provence, aqueles temperos bem famosos, né? E em qualquer floricultura vende essa sálvia,
que é muito tradicional em fitoterapia. E o bom da sálvia, tem várias questões boas, interessantes para nós falarmos da sálvia, mas eu vou chamar a atenção nessa questão específica de regular o ciclo menstrual. A sálvia de tempero, a gente compra no mercado, inclusive, no supermercado tem os potinhos ali, sálvia. Aquela sálvia de tempero, sálvia officinalis. E na aromaterapia é outra sálvia. Mas aqui a sálvia officinalis, ela regula o ciclo menstrual, com sucesso. E a terceira planta, que é bem interessante assim para nós, é o anis estrelado. É um chá super gostoso, aromático, bom de tomar, né? E é um chá que, tomando 3 vezes por dia, ela vai regular o ciclo menstrual. Inclusive, essa planta está na farmacopeia brasileira, tá? O anis estrelado, ele consta na farmacopeia brasileira. A origem dele é da China e do Japão. É uma árvore. E tem esse nome, anis estrelado, porque ele tem um aroma de anis e os frutículos, frutinhos pequenos, dão em conjunto, formando uma estrela. Esse anis estrelado, ele é uma planta, então, que chega para nós, os frutinhos, no comércio, é muito bem comercializado, em vários supermercados tem, nessas casas de grãos que vendem também tem, né, fácil de adquirir. A cenoura nem se fala, e a sálvia também, tá? Então, lá nos hortifrutis, por exemplo, tem sálvia, que eu estou falando aqui para vocês. Ou então, podemos plantar em casa, num vasinho qualquer, ela vai proliferar muito bem. É de fácil cultivo a sálvia, tá? Então, falei aqui de 3 plantas super interessantes para que nós venhamos regular o ciclo menstrual. Falando em ciclo menstrual, desregulado ou não, mulheres têm cólicas menstruais, dores naquele período menstrual, muitas dores. E isso é um grande problema, porque tira o humor, a pessoa fica desnorteada conforme, né? Porque realmente são dores muito desconcertantes. E por isso eu trouxe aqui plantas que venham contribuir, gente, em relação às cólicas menstruais. Eu trouxe 4 plantas para nós falarmos, né? A primeira é o coentro. Tá? O coentro, aquele que tem a sementinha redondinha, ou a folha que parece da salsa, esse coentro que eu estou falando. Esse coentro é muito bom para cólicas menstruais. Então, ele corta as cólicas menstruais. Outra planta que é ótima para tirar em chá, né? Você faz chá dela, é a cenoura. A cenoura, que coisa interessante, né? As pessoas não pensam na cenoura para cólica menstrual ou então para regular o ciclo menstrual, mas a cenoura é uma planta que, em chá, ela também corta as cólicas menstruais. A erva doce, eu acho que é uma planta bem conhecida, né? Eu já falei para vocês, tem um frutinho meio arredondado, assim, um pouco alongado, e de cor marrom dourado, um pelinho dourado. E esse frutinho, então, ele contribui muito porque corta as cólicas menstruais, tá? Inclusive dores, né? A gente diz dores de barriga, essas coisas todas, também é ótimo. A erva doce, de novo, aparecendo aqui. Vocês vejam que eu estou trazendo plantas bem conhecidas. Erva doce, cenoura, coentro. E vou falar agora de uma outra planta que as pessoas conhecem agora, pelo nome de crajiru. É muito utilizada no norte do Brasil. É uma planta que nós podemos fazer o chá dela das folhas ou do caule. Também é comum no comércio de grãos, né? O caulezinho é muito conhecido porque forma a cruz de Malta nele. Tem uma cruz de Malta bem formada e o chá fica meio avermelhado.
Então, é uma planta fácil de adquirir e fácil de reconhecer, tá? Tem outros nomes, né? Esse cajiru tem nome de cipó cravo, cipó cruz, tem vários nomes, ele é nativo em todo o Brasil, e algumas pessoas utilizam, e eu particularmente gosto muito do cajiru, para várias questões, estou trazendo aqui, tá? Cólica menstrual, tá? Então, corta cólicas menstruais. Ok, erva doce, cenoura, coentro e crajiru. Agora, tem uma questão interessante que eu quero trazer para vocês do coentro, porque o coentro ele deve ser tomado com parcimônia pelas pessoas que querem engravidar. Por qual motivo? Né? Estudos apontam que o óvulo fecundado ele não consegue se agarrar na parede do útero, né? E daí, então, a mulher fica com dificuldade de engravidar, tá? Tomando chá de coentro, comendo muito coentro. Então, a pessoa, nesse período que quiser engravidar, tem que tomar cuidado com chás de coentro, tá? Mas aqui, para cólica menstrual é muito bom, muito legal. Estou agradecendo a presença de todos aqui, de todas, né, dizendo, convidando que todos fiquem aqui conosco amanhã no mesmo horário e depois na quarta-feira, dia 8 também. Nós vamos abordar várias questões. Agora eu vou continuar falando de plantas que são ótimas para endometriose. 15% das mulheres sofrem desse mal, endometriose, com várias cólicas, desconfortos, né? Porque o endométrio, que é a parte interna do ovário, ele simplesmente ocorre na parte de fora. E daí todos os hormônios femininos, eles são jogados no útero, né? E essa parte que está fora do local se ressente tanto quanto, e, e com isso, então, todo esse desconforto, principalmente na bexiga, intestino, nessa região, então, do intestino, que a pessoa fica muito desconfortável, né? São muitas dores, é uma inflamação que acontece, quem tem endometriose. Tem vários tipos de endometriose, tem a profunda, que é muito grave, daí tem que fazer cirurgia, inclusive. Né? Outras são bem conduzidas com fisioterapia. Como eu comentei, 15% das mulheres sofrem de endometriose, é muita gente. E dessas mulheres que têm endometriose, pelo menos 15% também tem muita dificuldade de engravidar. Olha só, tem pessoas me perguntando aqui, vamos ler. Qual é a planta que aumenta o astral do homem, tá? E a Marina está pedindo aqui, obrigado, Marina, o pessoal ir lá no nosso canal Plantas de Saúde e dar uma curtida, né? Vai ser muito bacana, nós precisamos mesmo disso, tá? Então, estou aqui falando de endometriose, mas já que pediram, essa planta xanana é maravilhosa para o homem também, tá? Vai aumentar o astral, né? Masculino também, tá? Vamos lá, então. Endometriose é uma inflamação. Então, vamos de cúrcuma. Cúrcuma é um anti-inflamatório por excelência, tá? A cúrcuma é também conhecido como açafrão da terra. Cúrcuma também é conhecido como açafrão da terra. Uma outra planta que é ótima para endometriose, que contribui muito positivamente, é a camomila. A camomila, tá? É uma planta maravilhosa, ela corta dores. O nome dela é Matricária recutita. Matricária tem a ver com matriz, matriz, né? Então tem a ver com útero, tá? É uma planta por excelência
ligado à saúde da mulher, Matricária repetita, a nossa camomila alemã, como muitas pessoas falam. E aqui, então, com a cúrcuma, né, a gente pode fazer um período de cúrcuma, um período de camomila, e essa planta é muito boa. Outras plantas também, que são excelentes, é a tansagem, perroço, tá? Porque tudo isso é anti-inflamatório, gente, é anti-inflamatório do útero, dessa região toda. Então, tansagem, perroço, malva, as pessoas usam muito a malva, a gente pode comprar malva, algumas pessoas, né? Não é a malva rosa que eu estou falando, não, tá? A malva não tem cheiro, a malva que eu estou falando não tem aquele aroma. Tem uma malva que é bem aromática. Essa malva que eu falo, que é endometriose, ela não é aromática, e ela é muito bem vista também pelos dentistas, porque faz asepsia na boca, e além de fazer asepsia na boca, na gengiva, etc., ela vai atuar como anti-inflamatória potente. Está na farmacopeia brasileira, né, essa malva, e a farmacopeia brasileira é um livro que nós temos aqui no Brasil, que fala sobre plantas, fala sobre várias questões ligadas à farmácia, a Bíblia do farmacêutico, a gente fala. Então, estou aqui falando, endometriose. Obrigado, obrigado. Né, as pessoas estão aí dizendo que está legal a nossa live, da malva. Tansagem é uma plantinha que ela dá um certo período do ano. Então, começa lá para setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, já não tem quase mais. Né? Então, a gente tem que saber coletar ou comprar. Mas tansagem é uma planta ótima. Vou tomar água de novo, está um calor. A nossa sede aqui no Rio de Janeiro, né? Cidade de Rio das Ostras, uma cidade litorânea. Nós estamos em pleno verão de março. Então, o calor aqui é intenso. Temos que nos hidratar. Então, a malva, a tansagem e o perroxo, todas são ótimas para endometriose, tem atividade anti-inflamatória, cicatrizante e analgésica. Tá? Essas plantas têm essas atividades. Agora, eu antes de ter falado nessas 3 plantinhas, eu falei na camomila, que é a planta da saúde da mulher, tem a ver com o útero, né? Matricária. E também a cúrcuma. A cúrcuma, ela é um excelente anti-inflamatório. Bom, a gente pode fazer uma live só de cúrcuma, vale muito a pena. Mas aqui, as plantas para endometriose, cúrcuma, camomila, malva, tansagem, perroço e uma sexta planta. Me empenhei bastante nesse problema de saúde. Sexta planta que é anti-inflamatório, é cicatrizante e é analgésica. E as pessoas quase não utilizam, né, assim, nas cidades. Mas a gente, qualquer floricultura compra mudinha de R$3, está R$3 as mudinhas, né? Fácil de cultivar, a abelha sem ferrão adora essa planta. E mais, a planta que eu vou falar agora, ela não é nativa da nossa América, mas em qualquer lugar existe. É a milinrama, ou mil folhas. É uma planta que o homem das cavernas, o homem pré-histórico, já utilizava como medicinal. Então, tem pesquisas, né, de que antigamente, os homens de antigamente, o homem pré-histórico, lá na Europa, na nativa da Europa, já utilizava essa plantinha, tá? E nós chamamos aqui, então, de mil em rama, mil folhas, porque a folhinha é muito partida, é um verde intenso, bonita. Então, essas folhas, elas ficam próximas à terra e depois tem um caulezinho com flores brancas, a branca rosa, também muito preferida pelas abelhas sem ferrão. Então, para endometriose, se tiver que falar que planta é que você usaria? Eu usaria mirim-rama, tá? Cúrcuma, camomila, essas plantas que eu estou trazendo aqui de coração para as mulheres todas, né, se sentirem melhor, porque quem tem esses problemas de saúde não é uma coisa fácil, né? Não é nada fácil de se conseguir superar, tá? E aqui nós estou trazendo aqui para vocês várias plantas que vão contribuir para uma melhor saúde para todos assim que têm essa necessidade.
Então, agora falei endometriose, cólicas menstruais, ciclo menstrual, né? Regulação do ciclo menstrual. Candidíase, vamos de candidíase? Candidíase também é um problema assim, muito comum entre as mulheres e algumas das vezes é recorrente. Então, tem de repetição, né? Recorrente. Uma vez, duas, três vezes. Quando é recorrente, a pessoa tem que começar a pensar no intestino, na saúde do intestino. E daí é muito bom, e em muitos casos soluciona, inclusive, de que maneira? Tomando kombucha, né? Essa alimentação probiótica, sabe? E também o kefir. Tá? Então, ajeita muito o intestino, e com bactérias e fungos muito positivos para a nossa saúde. Questão de tratamento é de 2 semanas, tá? Da candidíase, de repetição, tá? Vamos pensar nisso. Mas e planta? Olha, gente, planta, vou trazer plantas bem interessantes aqui para vocês. A primeira é uma planta muito comum. Eu tenho tomar uma água. Certeza que vocês conhecem que a goiabeira brasileiro conhece muito, né, essa plantinha, goiabeira. A goiaba em si é rica em vitamina E, mas as folhas da goiabeira, que estão na farmacopeia brasileira, elas são ótimas como antifúngica e elas solucionam problemas de candidíase. Tá? Então, faz um chá forte, passa no local várias vezes por dia, né, com a folha da goiabeira. Outra planta que nós temos, inclusive, daí já em pomadas, e que a gente pode adquirir, é a calêndula. Tá? Então, passar no local pomada de calêndula, maravilhosa para candidíase. E nós temos mais 2 plantinhas. Aqui eu trouxe, então, 4 plantas para candidíase. Que as outras 2 plantas, uma é a uxi amarela. O chi amarelo, que chamam, é uma árvore, e nós utilizamos as cascas dessa árvore. O chi amarelo é uma árvore da Amazônia. Então, tem a ver com nossos índios, né? Com as nossas nações indígenas, que nos passaram esse conhecimento. Então, toda a saúde da mulher é muito ligada ao chi amarelo. Inclusive, eu tenho que falar, ter tempo para falar só sobre o chi amarelo. Tá? Mas aqui estou destacando essa planta, o chi amarelo, para candidíase. Vou destacar para outras questões ligadas à saúde da mulher. Então, candidíase, goiabeira, calêndula, o chi amarela e crajiru, que é aquela planta também que ocorre em todo o Brasil, é um cipó que dá no meio da mata, mas está sendo muito cultivada ultimamente, porque é ornamental também, muito bonita, assim, a florada dessa planta, né, as folhas arroxeadas, e no meio, se eu cortar assim, o caule, no meio do caule nós temos a cruz de malta bem característica. Então nós temos essa plantinha aí bem legal para nós, tá? Que é útil também para a Gilu, então é útil para a candidíase. Lembra para que mais que ele é útil, o Cragilu? Para cólicas menstruais. Tá? A Cragilu eu falei para cólicas menstruais. Então, cólicas menstruais e candidíase, o Cragilu. Falando aqui que estão gostando da live, que bom que estão todos gostando da live. Uma questão bem interessante. Eu posso misturar o açafrão com camomila para fazer o chá? Desculpa. Eu, particularmente, gosto de utilizar uma única planta. Então, você pode fazer 1 semana de camomila, 1 semana de açafrão. Tá? Por que eu digo isso? Porque as plantas são matrizes complexas de química. E quando eu misturo uma planta com a outra, eu posso, sim,
ter um produto final muito interessante, mas eles são pouco pesquisados, não tem assim muita pesquisa, fica hiper mega complexo. E aqui eu estou trazendo para vocês coisas que são já bem pesquisadas, consagradas, né? Então, pela literatura, então, não tem esses problemas, tá? Por isso que eu acho interessante, nesse caso, toma uma semana chá de uma planta, na outra semana toma outro chá. Ou então toma 2 semanas uma única planta, na 2 semanas uma outra planta. Melhor que misturar. Bom, então vamos ver aqui. Endometriose vencido, cólicas menstruais vencido, candidíase falamos, estrogênicas, não falamos ainda, né? Plantas estrogênicas. As plantas estrogênicas são aquelas que realocam, reorganizam os nossos hormônios, os hormônios femininos. Então, são as estrogênicas, que tem a ver com os hormônios estrogênicos. Tá? Então, aquelas plantas que são extremamente úteis naqueles períodos de fogacho, nos calorões, né? Período anterior à menopausa. Tá? Porque está acontecendo uma grande transformação no corpo da mulher, hormonal inclusive. E aqui essas plantas estrogênicas eu trouxe 3. Tá? A primeira planta, que é muito famosa, as pessoas comentam que é estrogênica, que vale a pena, são as folhas da amora. As folhas da amora, em geral, têm grande sucesso. Tá? Eu até acho assim, que do que eu conheço, vai lá para 90% de sucesso. Poucas mulheres me relataram até hoje que não fez efeito. Não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito, amora, então vamos para a sálvia. Sálvia de tempero, que você vai no supermercado e compra o potinho lá, por exemplo. Tá? Sálvia de tempero, tá? Essa sálvia, também nas farmácias tem, você pode mandar fazer cápsula, etc. Né? Ou então você pode cultivar na casa. Compra a mudinha lá de R$3, e precisa de sol e água. A sálvia, tá? A sálvia precisa disso. A folha é acinzentada, bonita a folha, e dá para usar como tempero também, na cozinha, tá? Principalmente tempero de galeto. Mas aqui nós vamos fazer em chá. Inclusive, na França, é um chá tradicional. O chá lá do final da tarde, na França, o pessoal usa muito a sálvia, tá? E ela tem essa atividade que é estrogênica. Então, ela é muito útil nesse período que o pessoal chama de menopausa, mas é anterior à menopausa, né? Dos calorões, etc. Tá? E a Tribulus terrestre, que é uma plantinha assim que está entrando com sucesso aqui no Brasil, já faz um tempo, né, que as pessoas utilizam e vale muito, muito, muito a pena mesmo. Tá? Tem essa atividade estrogênica, então, Tribulus terrestre. Tribulus terrestre, amora e sálvia. Tá? Vamos ver aqui quem é que está falando. Eba, todo mundo gostando. Né? Esperamos esses problemas todos aqui hoje. Amanhã, gente, eu espero vocês, tá? Porque amanhã eu quero saber várias pessoas, falar de outros, aqui está minha folhinha, ansiedade, infecções em geral, imunidade imunidade em geral, e também infecções urinárias, infecções crônicas, infecções no fígado, no intestino. Aqui eu falei hoje de endometriose, né? Mas nós temos que falar, deixa eu ver o que é mais aqui, só para vocês terem ideia do que nós vamos falar amanhã. Mastite, TPM, aumentar a menstruação, diminuir a menstruação, plantas pós-parto, plantas para hemorragia uterina, para aumentar a fertilidade, ovário policístico, tá? Então, nós temos várias plantinhas aí para
para falar bastante ainda, né? Eu quero, né, no fim, terminar essa live de hoje comentando sobre um óleo essencial que vocês podem adquirir no comércio, que é o óleo essencial de bergamota, o que é ótimo para irritabilidade. Sabe quando a gente está irritado, né? Então a pessoa está em TPM, essas coisas. Gerânio é muito bom também, porque equilibra o humor, mas bergamota vai muito para essa pessoa que está com irritabilidade acentuada. Fogachos, né? E é a menta, tá? Então nós temos aí 3 óleos essenciais que eu estou trazendo já hoje. Bergamota para as pessoas que têm irritabilidade, menta para quem está com problema de fogachos e gerânio para quem está naquele período de TPM. Óleos essenciais, tá? Ele reequilibra o humor. Nós precisamos de manter o humor sempre, né? Gente querida, então, acho que por hoje a gente vai encerrando essa live com muita alegria, né, com questões superadas. Espero vocês amanhã para nós continuarmos essa nossa conversa. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Tchau, tchau. Até mais. Vamos encerrando a nossa transmissão.